Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos e com as irmãs. É com alegria que damos acolhida aos irmãos para este culto de adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Que seja um tempo bom, um tempo de celebração, neste que é o dia do Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Amém. Chamada à adoração. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Cantemos. Chamada à confissão de pecados. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Oremos silenciosamente.
Declaração de perdão. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cantemos. Pai de amor, te louvamos e exaltamos teu nome nesta manhã. Vem, Senhor, nos dar conhecimento e entendimento para que possamos ser fortalecidos na sua palavra e que ela possa guiar nossos passos, decisões e para que tenhamos paz em nossas vidas e em nossos corações. Que o teu Espírito oriente o seu discípulo que será mensageiro neste culto hoje, falando deste teu amor imenso por nós e que possamos testemunhar de ti através de nossas vidas. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento, livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Por
Leitura alternada, Salmo 71, versículos 1 ao 6. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Leitura do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos e irmãs da Igreja de Casa Verde. Queremos agradecer a acolhida dos irmãos e, desde já,
agradecer ao conselho desta igreja pelo convite para estarmos juntos nesta ocasião, refletindo sobre a palavra de Deus. O texto que nos orienta é o texto do Evangelho indicado para este domingo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do 21 ao 30. O Evangelho de hoje é continuação do proclamado no domingo anterior, no qual escutamos o projeto de Jesus, que nos mostra para que ele veio, nos mostra a finalidade da sua missão: libertar os cativos, devolver vista aos cegos e anunciar a boa nova do reino de Deus. A proposta de Jesus provoca duas coisas. Por um lado, admiração, mas por outro, uma forte oposição por meio dos seus ouvintes. O que Lucas nos mostra é que Jesus enfrenta uma forte oposição desde o início de sua atividade pública e que conflitos e oposições estão presentes durante todo o ministério de Jesus. São esses mesmos conflitos que o levarão à morte em Jerusalém. O verso 21 nos mostra que a salvação, que é permanente, precisa ser acolhida. A salvação permanente precisa apenas ser acolhida. O hoje do texto indica a atualidade da proposta. Hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Mas por que o povo de Nazaré rejeita Jesus? Eles perguntam: esse não é o filho de José? Não conseguem enxergar no filho do carpinteiro o Messias prometido de Deus. Para eles, era impossível que Deus agisse através de uma pessoa humilde e pobre como eles, sem nada de maravilhoso, sem nada de extraordinário. Mas Jesus, mais uma vez, revela um Deus diferente ao conhecido de até então. Um Deus que escolhe se fazer presente na fragilidade e na pequenez humana, sem gozar de privilégios desde o seu nascimento até a sua morte. Outro motivo de desconcerto diante de Jesus e sua proposta é a busca de sinais miraculosos. Dizem eles: faze também aqui, na sua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Mas Jesus recusa a fazer coisas extraordinárias. Jesus se recusa a fazer coisas maravilhosas para que o povo acredite nele. A fé é confiança. Fé é entrega. Entrega que traz a boa notícia de amor aos pobres e aos pequeninos. Podemos nos perguntar, e perguntar com sinceridade: qual é a imagem de Jesus que temos? Em que está pautada a nossa fé? No que se baseia a nossa fé? Num Deus que se mostra sempre de maneira grandiosa, fazendo sinais maravilhosos, ou num Deus que escolheu se apresentar ao mundo de forma humilde, que veio ao mundo anunciar a boa notícia, ao Evangelho aos mais pobres, que veio libertar os cativos, que quis se identificar com o povo, que se preocupa com todos, sobretudo com os mais humildes. Jesus parece não se importar com a incredulidade
do povo de Nazaré. Identificando-se com os antigos profetas, prediz que sua missão não se reduz ao povo de Israel, mas se estende a outros povos. Jesus, como Elias e Eliseu, sente-se orientado para os pobres, os cegos, os cativos que estão, sobretudo, fora de Israel. E fazendo isso, ele entra em confronto com seus concidadãos, rompendo assim com um nacionalismo estreito e por vezes exacerbado. No livro dos Atos dos Apóstolos, o mesmo Lucas nos mostra como a igreja nascente seguiu os passos de Jesus. A comunidade primitiva, diante das dificuldades que encontrava, diante das perseguições sofridas, dirige-se para Antioquia, dirige-se aos povos pagãos, leva o evangelho para outros povos, assemelhando-se assim com Jesus. Ela não para diante da crise, ela não para diante das dificuldades, mas, a exemplo de Jesus, leva o evangelho também para os outros povos e mais tarde aos confins da terra. No verso 28, Lucas escreve que todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Os ouvintes se sentiram ofendidos com as palavras de Jesus e reagem de maneira violenta. Diz o texto: levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e tentaram precipitá-lo de um monte. Mas nada pode parar o Filho de Deus na sua missão. Diz o texto que Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ele não fica preso no sofrimento da rejeição, na dureza dos corações dos seus concidadãos. Ainda há muito a fazer. Os pobres, os necessitados o esperam. O amor ao Pai, o amor aos necessitados da terra e o compromisso com a sua missão o motiva a seguir. E nós? Como estamos em nosso compromisso com o Evangelho da Graça? Paramos diante dos obstáculos que encontramos pelo caminho ou seguimos focado na missão que Deus nos confiou? Seguindo o exemplo de Jesus e da primeira comunidade cristã, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e sigamos em frente com perseverança, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Espírito de Deus nos ilumine, nos oriente, nos capacite, que não venhamos a ficar parados diante dos obstáculos que encontramos ao longo da nossa carreira cristã. Que a nossa missão não pare diante da rejeição daqueles que são da nossa terra, dos nossos amigos, daqueles que nos conhecem, mas que, inspirado em Jesus, possamos seguir em frente, focados, anunciando a boa nova do reino de Deus e assim fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Agora, irmãos e irmãs, este é o momento do culto em que consagramos ao Senhor as nossas vidas, colocamos diante dele os nossos corações, a nossa gratidão, o reconhecimento por todas as suas bênçãos, todas as suas dádivas sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. Aqueles que já realizaram as suas ofertas, aqueles que já fizeram a transferência na conta da igreja, que já utilizaram aí a chave Pix para as suas contribuições, nós agradecemos e nesta hora nós os convidamos para consagrarem ao Senhor tudo aquilo que já foi dedicado e ofertado. Quem ainda não fez a sua oferta, terá a oportunidade de fazê-lo. Aí na tela estão aparecendo os dados bancários da igreja e você poderá fazê-lo também no decorrer desta semana. Nós vamos, neste momento de consagração, de dedicação, nós vamos entoar o responso. Cantemos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, são grandes as bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Bênçãos grandiosas, Senhor, que nós muitas vezes nem as merecemos. Ó Senhor, tu és bondade, tu és amor, tu és misericórdia, por isso te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que saíram em viagens e já retornaram, Senhor. Tu os levastes e os trouxestes em segurança. Obrigado, Senhor. E aqueles que ainda continuam em viagens de férias, guarda-os, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por todos aqueles que passaram por um vale sombrio de dor e sofrimento por conta do Covid e já se recuperaram. E aqueles, Senhor, que continuam o tratamento, sustenta-os, Senhor. E agora, ó Pai, um agradecimento especial. Te louvamos, Senhor, pelo sustento da Tua Igreja. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Envio. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso.
O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Cantemos. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Pregaremos as novas que Deus guia as nações. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado veremos todos de trabalhar. Lado a lado veremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos ao Cristo que nos veio salvar e ao Espírito Santo que nos vem com graça. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o ensino e o poder do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.